E aí, pessoal, hoje é o penúltimo programa desse ano de 2020, esse ano que nós vivemos de uma forma totalmente diferente, que nós tivemos que nos reinventar as nossas práticas, os nossos hábitos e vamos inclusive estar reinventando o nosso Natal. Nós viemos aí no nosso Brasil de uma cultura tão calorosa, onde estivemos sempre muito agrupadas e tivemos que, dessa vez, nos distanciar por amor. Olha só que ironia, mas na verdade é isso mesmo. E estamos organizando as festas do final de ano. Se a gente tiver responsabilidade, se todos estiverem responsáveis como eu e levando a sério esse vírus que tem levado a vida de muitas pessoas e tem levado a paz de muitas famílias, nós não vamos nos agrupar nessas festas de final de ano. Essa vai ser nossa prova de amor à nossa família, nossa prova de amor aos nossos amigos. Saber que dessa vez a gente vai ter que ficar na nossa casa, com quem mora na nossa casa, nos contendo desse calor humano que transborda a alma das pessoas que são desse país tão caloroso, esse país com esse sol nascente dentro do coração de cada um, mas dessa vez a gente tem que realmente recuar essa nossa mania, essa nossa, vou te dizer até que a nossa qualidade de sermos assim tão afetuosos, mas esse afeto dessa vez vai ter que ser demonstrado de outra forma, com distanciamento. Eu queria convidá-los a todos a refletirem sobre isso, para que a gente possa estar depois comemorando em 2021, 2022, a gente estar aqui nesse nosso plano, nessa passagem pela Terra, que a gente continue por aqui, que as pessoas ao nosso entorno continuem também, mas para isso nós precisamos de uma coisa muito importante chamada atitude. E não é isso que a gente tem visto quando percebemos que as pessoas estão vivendo uma vida normal. Não, gente, a gente tem que estar nesse novo normal. Esse novo normal de usar máscara, de carregar o nosso álcool gel, de falar com as pessoas que a gente gosta numa certa distância. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Quantas vidas já foram perdidas justamente porque as pessoas não levaram isso a sério? E às vezes as pessoas que levaram isso a sério foram as pessoas infectadas por quem não levou. Então fica esse convite aí para que a gente possa ter um Natal com a nossa família, mesmo que seja lá via online, que a gente possa estar emanados da mesma energia, mas que a gente esteja com saúde, que é o mais necessário. Eu quero começar o programa de hoje fazendo um convite, dizendo que nós, do nosso Sarau da Confraria da Poesia Informal, vamos estar nesse domingo homenageando uma música muito bonita, chamada A Paz, que foi executada pelo Roupa Nova. Nós acabamos de perder um membro do Roupa Nova numa situação de Covid, como muitas pessoas estão indo, não é verdade? Então eu gostaria de convidá-los a estarem conosco no Sarau da Confraria da Poesia Informal no próximo domingo às 10 horas da manhã, para que a gente possa desfrutar desse momento de paz, partindo dessa temática que foi escolhida pelo Sarau, que é essa música do Roupa Nova que fala de paz. Vou colocar aí para vocês agora só o bannerzinho, para que a gente possa continuar com o nosso programa, e a gente vai receber em seguida a nossa querida amiga Marina Branquinho Alves, que vai trazer para a gente uma dica literária no nosso quadro Legal de Ler. Oi, Catarina. Oi, Bem Cultural. Oi, pessoal do Legal de Ler. Trago hoje para vocês O Monstro Rosa, da Olga de Dias, um livro infantil com uma mensagem maravilhosa para todos nós. Todo adulto deveria ler esse livro para si e para suas crianças. Você já se sentiu um monstro rosa?
que não cabe em nenhum outro lugar azul ou de qualquer outra cor. O conto de hoje, da Olga Dias, chamado Monstro Rosa, vai colocar como dedicatória. Este conto é dedicado a todas as pessoas que em algum momento já se sentiram um monstro rosa. Quem nunca? Antes de nascer, ele já era diferente dos outros. Era cor de rosa e os outros eram brancos. Que outras diferenças você consegue ver? Monstro Rosa era grande e os outros eram muito pequenos. Ele sempre ria de qualquer bobagem, enquanto os outros não abriam nem o bico. Viviam num lugar onde tudo era preto e branco. Uma enorme nuvem branca cobria o céu. As árvores, as casas e até a terra eram brancas. Quando brincavam de esconde-esconde, Monstro Rosa era facilmente encontrado. E quando subia nas árvores, Monstro Rosa caía e se divertia. Ao anoitecer, todos iam para casa dormir. Mas Monstro Rosa não cabia dentro da sua própria casa. Você já se sentiu assim? Não cabendo dentro da sua própria casa? Então, ele dormia abraçado nela e sonhava que descobria novos lugares. Até que um dia ele criou coragem para procurar outro lugar. Monstro Rosa resolveu viajar. Deixou para trás a nuvem branca, as árvores brancas, as casas brancas e tudo que não combinava com o rosa dele. Monstro Rosa transpôs montanhas de bicicleta, atravessou o mar num barco de papel e quando chegou ao outro lado, ele fez do barco um chapéu. Percorreu um deserto onde de dia se dormia e de noite se cantava. Você conseguiria desenhar aqui outras coisas que o Monstro Rosa encontrou? Passaram-se muitos dias, muitas noites, muitos dias, muitas noites, até que ele chegou a um lugar onde fazia sol. Às vezes chovia e outras não. Aparecia o arco-íris com todas as cores. Nesse lugar, ele conheceu muita gente. Gente nova, gente diferente. Bicho bolota, em vez de andar, rolava sem parar. Pássaro amarelo, sabia voar e sabia cantar. O monstro azul, com seus braços compridos, abraçava melhor os amigos que ele achava mais queridos. A rã de 3 olhos, quando saltava para todo lado, ela olhava. Todos riam e brincavam diferentes o dia inteiro. E à noite, eles iam para as suas casas, cada um do seu jeito, dormir. Monstro Rosa ficou então morando nesse lugar e agora podia sorrir sem parar. E nesse lugar ele dizia bem-vindos aos amigos preto e branco, porque nesse lugar todos conheceram como é ser igual. Monstro Rosa, Olga Dias. Dê de presente para sua criança e nunca se sinta um monstro rosa. Até!
seguindo aqui no nosso programa, eu queria deixar para vocês uma mensagem que eu gravei essa semana, um poema que eu escrevi e que ele fala de desejos. E como no Natal a gente acaba desejando muita coisa para outras pessoas, presenteando outras pessoas com algumas coisas que nós achamos que tem a ver com essas pessoas, eu acho que isso tem a ver com todo mundo. Então esse meu poema, Desejo, eu quero desejar a todos vocês que me seguem, que me assistem, que estão comigo nas mudanças do nosso programa durante esses 11 anos, que continuam curtindo aí o meu trabalho. Então fica aí o meu desejo para vocês junto com a minha gratidão. Vou colocar o poema para vocês assistirem. Eu te desejo mãos estendidas, fim do ano se aproxima, o coração se enternece e a gente até se repete nos desejos e recados, mas é que o bem só faz sentido quando é compartilhado. Para ti o que desejo, além de sabedoria, é um mundo embrulhado em seda e poesia, mas se vier sem embalagem que lide com a frustração, as joias de valor incalculável que, para serem reveladas, exigem lapidação. Por isso, eu te desejo as tuas mãos estendidas para as prendas do universo, olhos atentos, abertos, luzindo na esperança, um coração de criança ao ganhar um balão de gás. E te desejo mais, que nunca desistas nunca, não deixe nenhum de teus sonhos para trás. Eu te desejo coragem, a sede de recomeçar, toda vez que parecer difícil o teu caminhar, um futuro de inquietude, te desejo atitude, um horizonte a mirar. E que o amor seja infinito na sua valorosa existência, e a paz seja elevada na máxima potência, doçura e serenidade, toda alegria mansa da simplicidade. Resumindo, o que desejo é que saibas teu valor para toda a humanidade. Que sejas feliz de verdade. Um beijo e todo sucesso do mundo para você.
apoio aqui no Bem Cultural, que é um apoio da Mestre Cuca Pet, e eu trouxe aqui para vocês para mostrar esse Canetone. Tem doce salgado, mas na verdade a Mestre Cuca Pet vai começar a alimentar a minha cachorrinha Pug, a Frida, que tem uma dificuldade com as rações. E essa parceria aqui está sendo muito bem-vinda aqui, porque a Frida, que tinha uma dificuldade para comer, ela está assim se amarrando nessa comidinha natural, uma comida feita semanalmente, que tem nutrientes certos, tem uma pesagem certa, mas é feita de alimento natural. E tudo que é natural é mais legal, né? Aqui na nossa casa nós temos uma alimentação muito natural, a alimentação humana aqui em casa, ela é muito cuidada, com legumes, verduras, muita comida até orgânica. A gente tem aqui um cuidado com a saúde que eu acho que é muito importante. Isso se reflete nos nossos filhos, né? Então agora a gente está conseguindo refletir isso também nos filhos peludos, e a Frida então está sendo beneficiada. Estou falando da Frida porque é ela que tem essa dificuldade maior e foi uma solução que acalmou meu coração. Ver a hora que ela se alimenta e o prazer que ela tem sentido nessa hora da alimentação. Então, gente, sigam aí, ó, no Instagram, Mestre Cuca Pet. Olha que gracinha. E eu tenho certeza que se você tem filhos peludos como eu e ama esses filhos, vocês também vão adorar essa ideia. O assunto de hoje no quadro Pra Ficar na História, que o Norton Ribeiro, nosso querido amigo historiador, músico e professor, vai trazer aqui pra gente, ele fala de uma peste. Na verdade, nós estamos vivendo uma pandemia, mas não foi a primeira da nossa história. E o Norton trouxe para que a gente possa fazer uma analogia de uma outra pandemia que houve há muito tempo atrás, no outro século atrás, mas ele vai trazer esse contexto para que a gente possa aprimorar nosso conhecimento, adquirir novas informações e refletir sobre o mundo. O assunto não é tão poético como o Natal, não é tão esperançoso como é o Ano Novo, mas é parte da nossa história. A gente só pode saber para onde vai, aonde a gente está, se a gente só souber de onde a gente veio, de onde a humanidade veio e o que aconteceu antes de nós. Com você então, Norton. E aí, pessoal, a gente está aqui de volta hoje com o nosso quadro Pra Ficar na História, com o professor, historiador, músico Norton Ribeiro, super colaborador aqui no nosso programa Bem Cultural. Na verdade, não existe cultura sem que a gente possa falar da história, sem que a gente possa saber da onde a gente veio e tentar determinar aí para onde a gente vai através das influências que nós vamos percebendo que o mundo vai sofrendo nas suas diversas mutações e transformações. Norton, como é que tem sido aí a repercussão desse nosso quadro no programa? Muito bom, o pessoal sempre me manda mensagem falando que tá legal, não sei o quê. Eu tô até pedindo algumas dicas, né, quem quiser ouvir alguns outros assuntos, né? E assim, é sempre gostoso, né, discutir história de uma forma mais informal, né? Então, quando você tá no colégio, os alunos acham chato, mas depois de ficar adulto eles sempre gostam, né? Pois é, gente, a gente perde aquela primeira oportunidade, porque também é difícil a gente entender onde aquilo se encaixa na nossa vida, né? Aonde se encaixa você falar do passado, já que você quer viver o presente e o futuro. Mas tem todo um processo, né, que às vezes vai se costurando e você consegue repetir, e a história se repete, não é isso? Não, isso eu não acredito. Mas... Não, então é bom que eu tô desconstruindo aqui alguma coisa, né? Algumas coisas, né, são, assim, tem ligações muito fortes, né?
E às vezes a gente acredita nisso, né, nessa repetição, mas são outros momentos, são Outras outras histórias. situações, né, outras sociedades. Outros personagens. Exatamente, Outros E aí, protagonistas. é isso. E a gente hoje, então, vai falar de um assunto que nós falamos o ano inteiro, já que a gente está terminando 2020, acho que esse foi o assunto, que foi a Covid, Sim. né? E a Covid Certeza. uma peste. É isso, Norton? Bom, na verdade, sim, hoje eu vou tentar falar de uma grande pandemia da história, né, que foi a famosa peste negra, e tentar forçar um pouco um paralelo com a Covid que a gente tem vivido, né, nesses tempos aí. As duas foram grandes pandemias, né? Talvez a peste negra de 1348 até 1353 tenha sido a maior, né, pandemia da história. Claro que outras ocorreram, né, como na Grécia Antiga, em momentos também mais atuais, né? Mas, de fato, a famosa peste negra, ela ficou conhecida como peste negra, depois eu vou falar por quê. Ela acabou, assim, matando, nesses anos aí, quase a metade da população da Europa, né? Então, você imagina um mundo na Europa, quase 100 milhões de pessoas, na Europa inteira, no final do século XIV, e ela mata 40, quase 50 milhões, né, de pessoas, assim, uma coisa avassaladora, né? Então, a gente que está com medo, claro que a gente tem que se preocupar com a Covid hoje, todo mundo tem que se manter em segurança, mas a famosa peste negra, ela foi a coisa mais avassaladora que teve. Então, assim, como ela começou, né? Ela é chamada de peste negra porque as pessoas começavam a ter as suas células, né, mortas, em 5 dias, assim, a pele ia escurecendo, entendeu? E aí as pessoas deram o nome de peste negra, né? Porque ninguém sabia também como se transmitia, de onde vinha, o que causava essa doença, né? Hoje ela é chamada de peste bubônica. Hoje ela está muito controlada, não tem nenhum problema, né? Mas em 1348 ela chega na Europa e causa esse surto assim enorme, né? Então ela foi uma doença que ela veio da Ásia, da China, porque a China já tinha um contato forte com a Europa comercial, né? Muito, muito grande. E ela veio nos porões dos grandes navios, né, que carregavam as especiarias e tal. E os ratos, né, que habitavam esses navios, né, essas embarcações. Que até hoje, a gente sabe que é assim. Normal, né? Rato, barata. Só que os ratos acabaram trazendo essa doença. E chegando na Europa, a doença, a pulga que picava o rato, picava o ser humano. E aí a transmissão ocorria dessa forma, né? Então, e para descobrir isso, né, ninguém descobriu na época. Ainda mais naquela época, né? Não havia como. Se agora a gente está aí com toda a tecnologia, lutando para se entender com o vírus da Covid. Exatamente, a bactéria que causa essa doença, ela só foi isolada no século XIX, ou seja, 500 anos depois, entendeu? E assim, ela chega pela Itália, porque a Itália era um grande entreposto comercial, né? Os navios chegavam às cidades como Gênova, Veneza, Sicília, né? Eram cidades portuárias muito importantes, uma entrada para a Europa nessa época de pessoas, de especiarias, uma entrada comercial muito forte. E ali a peste começa a espalhar, né? Os primeiros navios que chegaram, morreram todo mundo. Nossa. Né? E aí que surge a palavra quarentena, porque os navios, né? O pessoal descobriu que tinha alguma coisa errada em alguns navios, então os italianos falaram: ficar 40 giorni atracado no mar sem botar o pé em terra. E aí surgiu a palavra quarentena, né, nesse contexto da peste negra, que hoje a gente está falando aí. Tanto, né? A gente fala que está fazendo quarentena 10 dias, a gente já está de quarentena, mas na verdade... Na época era 40 dias mesmo, né? Agora a nossa quarentena está durando um ano. Eterna, né? Eterna não, gente, vai acabar. Não, vai acabar, com certeza. Então, esses ratos aí infectados nos porões dessas embarcações, depois acabou chegando em terra, né, a doença. Era um momento assim a gente vivia ainda vivia a Guerra dos 100 Anos, né, entre Inglaterra e França, e alguns corpos, né, apodrecidos foram usados como arma nessa guerra. Nossa. As pessoas jogavam corpos
No né, outro infectados em outras cidades por catapultas. Foi a primeira guerra bacteriológica, talvez tenha sido. Nossa. Né? A gente pensa que a humanidade está perdida hoje, mas a gente também não sabe da história, né? Pois Como é que isso aí já é um processo, É né? interessante, já, claro. Sempre tem essas convulsões na história. E, assim, o que as pessoas pensavam na época? Da onde tinha vindo essa doença? O que era isso, né? Quer dizer, ninguém sabia, né? Então, a medicina da Idade Média europeia, ela já tinha, assim... Ela não era uma coisa avançada, né? Ela estava... ela tinha sofrido um retrocesso muito grande, né? Então, a partir desse momento, no início da Idade Moderna, que ela vai dar um salto, mas ainda ela não sabia como explicar essa doença. A explicação mais óbvia era de que Deus estava castigando, né? A sociedade medieval ela era muito religiosa, muito temente a Deus, só que era um Deus que, às vezes, ele ficava te olhando e te castigava, né? Você era um pecador. O homem era visto como um grande pecador, então as pessoas acabavam até se conformando. Então, nós fizemos alguma coisa errada e Deus está jogando sua ira sobre nós, né? Mas havia explicações assim, era um cometa que estava passando na época, podia ter trazido a grande peste, ou eram terremotos, né? Ou eram ares putrefados. Até porque, gente, como é que naquela época, tantos anos atrás, se ia descobrir que uma pulga pudesse fazer isso, né? Quem que ia pensar na pulga num contexto daquele tamanho histórico? Porque também não tinha, assim, uma análise, né, de Sim, sangue, tinha né? tecnologia para isso, Pensar que, né, a bactéria tinha infectado o teu sangue, né? Sim. Então, as pessoas começavam, engraçado que elas começavam a apodrecer em vida ainda. Depois de 5 dias, apareciam uns bulbões, que é como eles chamavam, né? E aquilo estourava e começava a exalar um cheiro horrível, né? E muita gente acreditava que o cheiro é que trazia a peste. Então, os médicos usavam uma máscara, vai aparecer para vocês aí. Depois a gente vai colocar uma foto da máscara. A máscara, muito interessante, hoje está todo mundo usando máscara também, né? Mas hoje a gente tem certeza que a doença também pega pelo ar. Na época, não. Nessa máscara, os médicos colocavam ali ervas aromáticas, flores, para sentir um cheiro bom das flores e não o cheiro da odor. putrefação humana. Exatamente, porque eles achavam que esse cheiro horrível podia também infectar as pessoas, né? Mas não era isso, né? Então, os métodos de cura, as pessoas ficaram desesperadas, tentaram fazer todo tipo de cura, botar pombo para sugar as bolhas, olha que coisa maluquice, né? Cebola quente, ou fazer... gente, hoje a gente ainda tem alguns rituais aí, tem gente acreditando em muita coisa, né? Inclusive com a Covid, né? Tem gente que ainda acredita em muita coisa que a ciência ainda não comprovou. Claro. Quer dizer, essa curiosidade, né? Ela já é histórica, né? Os curiosos. E também era o que se tinha na época, pra né? tentar, né? Como eu falei, uma sociedade muito ligada às tradições, né, orais, às tradições, né, determinados rituais, né? Então, as pessoas iam passando de família para outra, os tipos que eles conheciam, né, mas às vezes para algumas doenças não servia para nada, né? Mas assim, já algumas pessoas na época, lá no século XIV, XV, já estavam imaginando, né, que, por exemplo, você respirar um ar puro poderia melhorar, né? Você fazer exercícios leves, porque a ordem por exemplo, de cidades inglesas, francesas, era de confinamento, confinar todo mundo. Isso é uma coisa que prejudicou. No nosso caso hoje não, né? Mas para a peste, você ficar confinado, todo mundo no mesmo ambiente, na mesma casinha ali, a pulga se proliferava, que beleza, né? Uma sociedade medieval pobre, né? E aí, quer dizer, tem um outro mapa aqui, depois vai aparecer também, do avanço da peste pela Europa, né? 1347, ela começa a chegar, né? Em 1348 ela está na ilha da Sicília, na Itália, e rapidamente ela avança o continente europeu até 1353. Ela toma todo o continente europeu, né? Menos algumas regiões aqui da Europa Central. E assim, engraçado que ela desapareceu, a doença desapareceu em 1353. Acho que morreu tanta gente que não tinha mais
Só que ela voltou depois em outras épocas, né? Mas não com essa virulência toda, entendeu? Então ela matou mais de 1/3 da população, né? Bom, as pessoas estão tentando esse desespero todo, né? Tinha gente que se enclausurava e só rezava, né? Para que Deus pudesse Perdoar seus pecados e levar a peste embora, ou então não ir para o inferno, não sei. Tinha gente que se entregou a todos os prazeres possíveis. Eu vou viver. Olha, já que eu vou morrer. 10 dias, né? Igual aquela música do Lobão, né? Pois é. É melhor Já que chegou a peste, do que 1000 anos eu vou me a 10. entregar a todos os prazeres. Então as pessoas se entregavam à gula, se entregavam aos prazeres sexuais, a tudo, né? Então o nego não queria saber. O negócio era zoar o plantão, a gente Já diria que hoje. aproveitar os últimos dias, né? Isso, e teve gente que não, que... Gente, é igual hoje. Isso aí, como eu falo que a história se repete, vai falando nesse contexto. Não é bem a história, né? Sim. Mas a gente acaba, né? Cada um lida de um jeito com cada coisa, né? Pois é. Por exemplo, na época, como a religião era muito, né, forte na sociedade, os cristãos, né, começaram a culpar outras religiões. Culparam os judeus, culparam os muçulmanos pela chegada da peste na Europa, começaram a perseguir essas populações, né? Teve um grupo chamado os flagelantes, que eram cristãos, eles caminhavam 33 dias, porque era a idade de Cristo, paravam numa cidadezinha, numa vilarejo, e começavam a se açoitar para se redimir dos pecados, e falavam ali, assumir o seu pior pecado, né? E se açoitava, e se ensanguentava todo, aí caminhava mais 33 dias. Se açoitava de novo. O sangue acabou espalhando mais ainda a peste, entendeu? Então, os cristãos na época estavam, né, culpando outros povos, outras religiões por essa terrível doença, mas não era isso também, né? Então, assim, fanatismo também né, leva... A gente tem que pensar hoje que nós temos aí o advento da ciência a nosso favor. Existem várias pessoas questionando as vacinas e tal, mas, gente... Hoje a gente, é o que tem para hoje, inclusive, né? A gente tem uma chance de ser vacinado e com certeza em outras épocas que se demorou 10 anos, 3 anos para se endossar a validade de uma vacina e a gente agora conseguir fazer isso em 1 ano e meio. Gente, mas a ciência existem muitos cientistas pesquisando a mesma coisa. Claro que há muito mais rapidez para se achar um caminho, né? E a gente tem que acreditar no caminho que a ciência dá pra gente, porque na verdade quem entende da ciência é o cientista, né? Não somos nós, não somos os curiosos, não somos religiosos, nem sempre são os políticos. Quem entende da ciência é o cientista, é aquela pessoa que dedica a sua vida a uma pesquisa e a gente tem muitos times de cientistas se dedicando enormemente para que a gente ache essa solução da Covid-19, porque ela está envolvendo o mundo inteiro, né? E aí, né, Norte, a gente fala aí da vacina, quando é que a gente teve a primeira? Bom, a vacina, ela foi criada, assim, mais ou menos no século XVIII, né, A palavra vacina vem de vaca, porque as primeiras experiências foram feitas até com o pus da vaca, que o cara inoculava esse pus com vírus, tal, no próprio filho dele, para ver o que ia acontecer. Nossa, gente, olha só. E aí foi dando origem às primeiras vacinas, né? E na época, claro, ninguém aceitava isso, né? Na Inglaterra. Quem queria ser cobaia, né? Você vai me inocular um troço que é da vaca, ainda tem sei lá, um organismo estranho aí. Claro, muita resistência, mas a gente está no século XVIII, né? Hoje nós estamos no século XXI. É outra coisa, pelo amor de Deus. Então, todo mundo já tomou vacina aí, ninguém morreu. Quantas vacinas a gente já tomou na nossa vida, né? A primeira coisa que a gente faz com nossos filhos é vamos correr para vacinar, né? Isso aí. Mas só para terminar aqui a questão da peste, eu separei uns trechinhos aqui de alguns escritos da época, né? Um cronista chamado Agnolo de Tura escreveu: as pessoas morriam às centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terra. E assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. Eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos, e morreram tantos que todos acharam que era o fim do mundo. Então, Agnolo de Tura é um escritor da época, né, que viveu a peste, né, a praga em Siena. E tem o famoso, né, Giovanni Boccaccio, que escreveu uma obra chamada Decameron,
E ele fala que a peste em Florença não teve o mesmo comportamento que no Oriente. Neste, quando o sangue saía pelo nariz, fosse de quem fosse, era sinal evidente de morte inevitável. Apareciam no começo, tanto em homens como em mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações, a que chamavam o povo de bubões, né? Então, assim, pessoas que passaram esse momento lá e deixaram seus escritos, suas impressões, né? E o historiador teve acesso a isso, né? Eles não morreram da peste, mas Viveram a peste viveram de perto, perto, né? E assim, na Idade Média você vê tudo assim, a peste foi o grande terror, né, do final da Idade Média. Tem um filme muito bom, indico também, chama O Exército de Brancaleone, né? Ah, sim. Tem uma cena lá que eles entram numa cidade tudo vazio. Na hora que eles veem que a cidade está vazia, eles falam, é a peste, entendeu? Eles saem correndo e tal. Então, uma loucura. E só para assim, a gente fazer forçando um pouquinho essa comparação com a Covid, né? A Covid também veio da China, assim como a peste, mas não é culpa dos chineses, né? Mas gente. é um problema que surgiu, assim, na região. Ela entrou na Europa. A Covid também entrou na Europa pela Itália, né? Entendeu? O primeiro país que foi exatamente totalmente tomado, né? Que teve os primeiros casos na Europa foi a Itália. E a peste também chegou na Europa pela Itália, né? É uma coincidência histórica, né? Então, interessante. E, inclusive, o primeiro brasileiro que é considerado que teve sintomas, ele esteve em viagem na Itália e chegou aqui logo depois do Carnaval, né? E aí o Brasil viu a doença se espalhar. Sim. Então as duas são pandemias, né? Porque elas atingiram muita gente, né? Em termos assim, enormes de mundo, né? A cura, né? A gente está buscando a cura até hoje, assim, a peste negra não teve cura na época, né? E a quarentena que tanto se fala hoje surgiu com esse momento aí, né? Do final da Idade Média, tá? Então finalizando aqui, o historiador é tudo assim, né? Adora, eu tava finalizando há 5... Eu já escutei essa palavra aqui mais 5 vezes. Estou finalizando. A peste ela foi tão revolucionária, podemos dizer assim, porque ela alterou todo o sistema econômico da Europa, né? Depois disso, o que aconteceu? A Europa perdeu sua mão de obra, perdeu camponeses, perdeu quem trabalhasse. O sistema feudal ele entrou em colapso, né? E o mundo começou a ser preparado para um novo momento do mercantilismo que deu origem ao capitalismo. Porque não tinha mais quem trabalhar na terra, quem trabalhasse na terra. As pessoas foram para as cidades. Os nobres que tinham terras, os nobres não iam trabalhar, né? Então eles não tinham mais camponeses para trabalhar. E os que ficaram sobrecarregados e se revoltaram contra essa situação. Então ela virou o mundo até de cabeça para baixo e surgiu aí a Europa moderna, né? Então é isso. Isso aí, gente. Vamos terminar aqui o nosso quarto, a gente vai tomar um café agora e a gente prossegue com o Bem Cultural. Para ficar na história, a peste ficou na história e ela está sendo contada aqui hoje. Mesmo nos momentos de alegria que a gente tem vivido agora, é um momento ainda de alegria porque o Natal está chegando, mas a gente tem que falar e a gente tem que saber. E é sempre bom adquirir conhecimento e conhecer a história do nosso mundo, a história do nosso país e a história em que nós somos também personagens. Então, isso aí eu acho que valeu bastante para que a gente possa refletir sobre o momento que nós estamos vivendo, que é esse, tem que fazer o melhor que a gente tem para hoje. E o que a gente tem hoje é esse momento de estar vivendo na pandemia, mas com a fé, que vai passar, porque a peste também já passou. Norton, obrigada então. Vamos prosseguindo aqui com o programa. Termino esse programa de hoje agradecendo mais uma vez a audiência, dizendo para vocês se inscreverem lá no nosso canal. Se vocês gostam desse conteúdo, de nossos conteúdos, sigam também as nossas redes. Eu estou lá no Instagram, Catarina Maú. Nós temos o Instagram e o Facebook Bem Cultural TV. Temos lá o Facebook e o Instagram Confraria da Poesia Informal. Eu gostaria muito de estar na companhia de vocês em todas as nossas redes, principalmente curtindo o nosso canal do YouTube Bem Cultural TV, que é onde nós armazenamos mais de 450 vídeos que são fruto desse trabalho que nós tivemos durante 11 anos e temos o maior prazer e privilégio de continuar fazendo. Bom Natal para todos vocês, curtam as suas famílias, independente das distâncias físicas.
A família a gente tem que carregar no coração. Manifestem seu amor, manifestem seu afeto, conversem com seus amigos, perguntem como eles estão. Na verdade, é isso que é o grande espírito do Natal. Que todos nós estejamos irmanados nessa energia positiva, independente de qualquer religião, mas sempre com muito amor no coração. Um bom Natal para vocês e até semana que vem.